adoro quando chegamos a este ponto e já podemos falar nele de uma forma integrada e contextualizada, está bem? Que é o caminho para a nossa essência, quem é que nós verdadeiramente somos e, de facto, o grande segredo do Enneagrama, a grande revelação que esta ferramenta nos traz quando descobrimos a última camada por trás da nossa personalidade, tá bem? Que é a nossa essência, o meu tipo, as minhas asas e depois estes movimentos de flechas. Já falámos nos movimentos de desintegração e de stress, foi a live anterior, já está disponível no YouTube para quem quiser ver, está bem? Ou seja, quais são os movimentos que eu faço quando estou em stress. E hoje vamos falar da outra linha, da outra flecha em Enneagrama. Vamos falar dos caminhos de integração, ou seja, para onde eu tenho conscientemente que colocar a minha energia, começar no início quase a fabricar os meus comportamentos, porque é um caminho de crescimento e de saúde, também de algo que nós podemos associar ao que é saudável para nós, como todos os outros. O meu caminho de crescimento nada tem a ver com o caminho de crescimento da pessoa que está ao lado e por isso é tão importante, quando nós dominamos o Enneagrama, conseguimos dar algumas coordenadas às pessoas de quem gostamos ou que trabalhamos em termos profissionais, já sabemos um bocadinho melhor qual é o seu caminho de crescimento ou pelo menos quais são estes pontos de direção, está bem? Porque o Enneagrama aqui funciona como uma bússola. Então, qual é o meu caminho de crescimento? E crescimento aqui, eu deixei um post no Instagram exatamente que se relaciona exatamente com este assunto, porque crescimento não é necessariamente só mudar. Ou seja, se eu não fizer esta mudança de uma forma contextualizada e de uma forma constante, ela torna-se, foi um episódio em que eu fui ver algo novo, mas não tem consistência para mim e para a minha transformação pessoal. Portanto, aqui quando falamos em processos, sim, isto tem um lado mais lúdico, mais engraçado, de repente começarmos a perceber as pessoas, de percebermos as suas personalidades, as tendências, quais são os seus pontos mais fortes e os pontos a trabalhar, mas tem um lado muito mais forte ainda de desenvolvimento humano, tá bem? De cada um de nós. E chamamos de desenvolvimento humano porque não falamos de desenvolvimento pessoal só, nem de profissional de forma isolada. Portanto, nós, enquanto seres humanos, se conseguirmos melhorar, todas as nossas estruturas envolventes vão, obviamente, crescer. Indo a ordem de integração de cada um dos tipos. Vamos começar pelo tipo 1. A linha de integração, a flecha no Enneagrama, representa o nosso caminho de crescimento. Portanto, quando nós temos o tipo 1 saudável, um tipo 1 integrado, feliz, realizado, tranquilo, o seu caminho, aquilo em que ele se tornará de uma forma, eu não quero dizer natural porque exige esforço e dedicação deste 1, mas aquilo que lhe trará maior realização e plenitude será assumir comportamentos de tipo 7. Tipos 1 que aceitam a realidade com as suas imperfeições, que se tornam necessariamente também mais relaxados, muito mais produtivos, porque estão de uma forma eficiente, portanto, a fazer as coisas da melhor maneira, e que não se sentem mais obrigados a estarem constantemente a fazer tudo perfeito. Sentem sim que devem salvar o mundo sozinhos, portanto ainda há um bocadinho esta individualidade própria do tipo 1, mas a vida torna-se muito menos estressante, muito menos sombria, acabam por permitir que as coisas desenrolem à sua forma, no seu tempo, e deixam que a vida se vá construindo, ou como diz a Catarina Beato, que a vida se resolva sozinha, não é? Então, a partir daqui eles tornam-se muito mais alegres, muito mais espontâneos e muito mais otimistas, que são características que nós normalmente assumimos do tipo 7. Portanto, no tipo de integração, ao contrário do tipo de desintegração, nós vamos ao tipo da nossa integração
buscar o seu melhor. Portanto, quando um tipo 1 faz um movimento de ir ao tipo 7 na sua integração, ele não vai buscar o lado mais sombrio do tipo 7, ele vai buscar as melhores qualidades do tipo 7 para si mesmo, para si próprio. Portanto, aqui temos o otimismo do tipo 7 a ser vivido em pleno pelos tipos 1. Quanto mais saudáveis os tipos 1, mais se vão parecer com tipos 7 saudáveis. Começa a permitir que os outros comuniquem com ele de forma mais eficaz. Quer isto dizer que o toque mais leve que o 7 traz à vida do 1 dá-lhe uma capacidade de assimilar a natureza, muitas vezes grave, das suas preocupações, de outra maneira. E, portanto, os outros também ficam mais próximos de si. Ficam mais curiosos, mais interessados em pontos de vista diferentes e, mais importante, os uns integrados, portanto, os uns que estão neste caminho ou que estão muito próximos já de chegar ao quarto do tipo 7, ficam cada vez mais capazes de reconhecer a perfeição que já existe. Ou seja, que nós, tudo aquilo que atraímos é para nós, que tem que acontecer e que é fruto de escolhas que eu fiz e, portanto, tudo o que me está a acontecer é perfeito para mim agora. E aqui dá uma sensação ao tipo 1 de acalmar aquela vozinha crítica, aquele grilinho falante que existe na sua cabeça, e podem parar, podem respirar e podem saborear o milagre da vida. Tipo 1, por exemplo, com muita naturalidade, cai na questão de eu não tenho tempo, não vai dar, agora não dá. Eu reconheço que isso seria bom, mas eu não posso ter essa atitude tão descontraída, porque o meu trabalho não me deixa, porque a minha vida pessoal não me permite. Eu percebo que há milhões de razões, mas são todas auto-boicote. Todas as razões para nós não irmos à nossa integração, ao nosso caminho de crescimento, somos nós que estamos a boicotar. E é do ego, não é da alma. Está bem? Porque se vocês fizerem uma coisa que seja pela alma, vocês vão estar tão entregues e vais fazer brilhar tanto internamente que a força também de fazerem algo que vem da alma está aí. Está bem? Se for o tipo 1 integrado vai para o tipo 7, o tipo 7, quando está no seu caminho de crescimento, vai para o tipo 5. Eu acho que aqui começam a aparecer alguns tipos muito curiosos, que não são nada óbvios e que não são nada expectáveis. Então, o tipo 7, que nós sabemos que são otimistas, que são muito alegres, não é? Muito leves aparentemente no seu dia-a-dia, quando estão neste caminho de crescimento. Nós falámos também em termos de animais, eu não vou repetir todos, mas há alguns que vale a pena sempre realçar. E o tipo 7 que nós temos como macaco, aqui, quando está integrado, ele começa mais a comportar-se como uma borboleta. Ou seja, ele continua a ir de galho em galho, de festa em festa, de evento em evento, de ideia em ideia, mas agora ele começa a ir, enquanto borboleta, de flor em flor. E tem um propósito, não é? Ele vai polinizando as flores por onde vai passando. Não estamos a aprisionar um 7, porque não lhe estamos a criar amarras de ter que ficar sempre no mesmo lugar, com as mesmas ideias, etc. Mas começamos a conseguir ir buscar ao nosso tipo o melhor que temos para pôr ao serviço da nossa essência. Portanto, o tipo 7, quando está integrado no tipo 5, consegue viver de uma forma muito mais profunda as suas experiências, consegue começar e acabar, consegue trazer alguma ordem às suas vivências, aprende a concentrar-se como um tipo 5, vai buscar o melhor ao tipo 5, aprende a ficar focado, a contribuir para o meio ambiente em vez do consumir. E aqui não falamos só de questões ambientalistas, falamos da vida no geral, de como é que eu posso contribuir nos ambientes onde estou, como é que eu posso contribuir
e acrescentar às pessoas que estão à minha volta, às ideias que eu tenho, aos projetos dos quais faço parte, começam a ser muito mais profundos. No fundo, o 7, que é o verde, da alegria, da esperança, da floresta também, vai ao 5 e ao azul buscar a profundidade do mar e do céu, não é? A imensidão desse azul tão característico do tipo 5, e começam a ser, no fundo, já não teme que seja privado da sua felicidade, a menos que constantemente busquem experiências positivas para si mesmos. Portanto, se eles se continuarem focados só no prazer, sem profundidade, pode existir aqui esse perigo. Agora, quando este tipo 7 vai ao tipo 5 de uma forma saudável, aprofundar o seu conhecimento, vivenciar de uma forma muito mais profunda e séria as suas experiências, eles chegam ao coração das coisas. Portanto, se eles decidirem aprofundar uma experiência emocional, conseguem chegar ao lado mais profundo e conseguem aceder a algo que estava à partida reprimido para um tipo 7, que é o lado emocional. Ok? Depende agora de onde o tipo 7 vai colocar a sua intenção e o seu foco, mas a partir daqui ele compreende mais as coisas. Ele não vive só pela experiência, não vive só de forma superficial, também ele vai ao fundo do iceberg, mas desfruta da realidade num nível muito mais profundo, que ele achava que nem podia ser a realidade, que isso já era complicado. E, portanto, ele evitava essa profundidade do tipo 5. 7. Flecha de integração é para o 5. Então, o tipo 5, recordo que o tipo 5 é o tipo do azul, não é? Que é a cor preferida da maior parte das pessoas, portanto, aqui reúne consensos, que tem imensa profundidade associada aos seus conhecimentos, às suas experiências, mas que também é o mocho, portanto, aquele que observa tudo e todos, mas que ninguém o vê, e que ele não gosta de ser visto, e vai para o tipo 8. Portanto, é incrível como é que este movimento se faz e se deve fazer e se deve incentivar. Devemos incentivar o tipo 5 a procurar e a viver em modo 8. Quem diria, não é? É incrível como é que um 5 saudável consegue começar a deixar de lado o seu corpo mais frágil do mocho e sentir o poder fortíssimo da energia instintiva que vem do tipo 8. Portanto, passamos de um mocho para um tigre. Isto é uma transformação assim bombástica, não é? Explosiva. Eles, a partir daqui, são capazes de agir a partir da realização do seu próprio domínio. Portanto, sim, eles dominam o conhecimento de base, mas de repente saltam para a linha da frente, defendem as suas ideias, a sua fundamentação, dar-lhes este apoio super sólido de conhecimento, mas que possam agir e que possam liderar os outros com confiança. Porque eles também percebem que, enquanto eles não sabem tudo, provavelmente sabem mais do que a maioria. E é por aqui que também se deve conduzir o tipo 5 neste caminho de crescimento, está bem? Eles, o que vão já conhecendo é mais do que suficiente para liderar e tem muito mais a ver com ir buscar esta energia explosiva do tipo 8. Aqui ele já não se sente excluído, está bem? Já não tem a sensação de não pertencer. Eles vão exatamente ao oposto, em que experienciam a conexão profunda com tudo e com a sua capacidade de se envolver plenamente na vida e com outras pessoas. Portanto, nós sabemos que o tipo 5 é muito mais retraído, o tipo 8 é muito mais extrovertido e como resultado eles sentem-se muito mais capazes e muito mais seguros do que já fizeram com a observação da realidade e com todo o movimento que fizeram até agora de tentar separar-se dela. A partir do momento em que vivem em tipo 8, eles conseguem integrar a realidade, trazer as suas experiências para essa realidade, mas passar quase do fotógrafo da festa para o anfitrião
mega convidado, ou seja, ele nem sequer tem que organizar nada, estão a organizar para ele e ele depois dá as ordens dentro da festa. Isto capacita muito um tipo 5 a usar a sua sabedoria com compaixão para o bem dos outros. Portanto, ele consegue ir buscar o lado mais humano do tipo 8, de orientação para as pessoas do tipo 8, mas altamente fundamentado, e isto faz deles, se não os melhores, o top 3, com certeza, neles de líderes no Enneagrama. Está bem? Ainda por cima aqui de uma forma completamente integrada, completamente saudável, por isso é uma grande revelação para os tipos 5. Então, tipo 5 integrado vai para o poderoso tipo 8 e o tipo 8. O tipo 8 para mim é outra grande surpresa. Quando nós pensamos no perfil do tipo 8, um perfil confrontador, um perfil forte, dirige-se a um quarto muito dócil, a um quarto muito virado para os outros, a um quarto onde as lutas de poder são cada vez mais deixadas à porta, porque vai para o tipo 2, não é? Tipo 8. Os 8, quando estão no caminho saudável, quando vão integrar no tipo 2, descobrem sentimentos de compaixão por pessoas que estavam, às vezes, suprimidas no seu coração, que estavam assim num cantinho, arrumadas, e usam este poder e esta força para apoiar e para elevar os outros. Portanto, o tipo 8 assume as características de ajuda ao próximo, de compaixão ao outro, do tipo 2, e começa a estar de uma forma muito mais disponível, muito mais humana, deixa o lado bruto de fora, deixa o lado intempestivo de fora e vai ao 2 buscar o melhor das suas características. Portanto, consegue tornar-se atencioso, generoso, estarem visivelmente e pessoalmente preocupados com o bem-estar dos outros, e usam as influências que têm, porque o tipo 8 claramente é um líder, não é? É um protagonista neste Enneagrama. Usam estas influências para melhorar as condições e aumentar os padrões das outras pessoas. Portanto, mais uma vez, não é tornar-se em 2, é um 8 com as suas características base, ir buscar o melhor ao tipo 2. Eles aí percebem que o poder do amor, em vez de sucumbir ao amor do poder, tornam-se, no fundo, disponíveis a estar ao serviço de algo muito maior do que a sua própria vontade. Além disso, na integração dos 8, eles também descobrem que são capazes de expressar os seus sentimentos de forma mais livre e mais leve, mas igualmente marcante para os outros, de formas muito mais simples e muito mais sinceras, não é? São capazes de nutrir já pelos outros e aceitar de uma forma real e muito mais educada e polida do que os tipos 8 em stress, e que percebem que todo este abrir de coração não os vai enfraquecer e não os vai expor naquela vivência de selva onde eles acreditaram estar durante muitos anos, e aprendem que realmente podem amar sem se perder. Tipo 2. O tipo 8, quando está integrado, vai para o tipo 2. O tipo 2, a flecha de integração, leva-o a assumir características do tipo 4. E aqui o tipo 2 vai ao 4 buscar o melhor do tipo 4. Portanto, quando eles estão em modo saudável, entram em contacto com a gama completa dos sentimentos que existe e que o 4 tanto vivencia, não é? Tanto experimenta, tanto explora. Estes sentimentos genuínos tornam-se conscientes de si próprios e de como são, viram-se para si. Portanto, o 2 é altamente altruísta, e, sendo um bocadinho polémica, há quem defenda que o altruísmo total não existe, e que é sempre um subterfúgio para vícios e para paixões e para... Não vou entrar por aí, mas do tipo 2 dado aos outros, nós aqui vemos um tipo 2 que se vira para si e que percebe que o autocuidado
é também base importante para que eu possa depois virar-me para os outros. Mas a base tem que estar em mim. Portanto, aqui eles tornam-se emocionalmente honestos, param de fazer aquela manipulação de agradar aos outros para que eles depois me deem carinho, atenção, amor. Reconhecem a sua agressividade, porque já sabemos que o 2, quando em stress, vai à agressividade do 8 e tornam-se perfeitamente plenos quando aceitam esta visão positiva sobre si próprio. Portanto, quando se começam realmente a amar, quando vai este amor incondicional a ser vivido pelo tipo 2, começam a reconhecer que não precisam de ser totalmente bons, que não precisam de ser quase equiparados a Deus, não é? A uma entidade superior, porque podem ser eles próprios, podem revelar-se mais plenamente, podem tornar-se mais honestos nos seus relacionamentos, dizer que não quando querem dizer que não, começarem a impor limites quando querem impor limites, e aí são humanos, não é? Não estão a falhar, não estão a estar a privar os outros de nada, estão a ser humanos, recíprocos e satisfatórios. Portanto, também é um caminho muito interessante este do tipo 2. Portanto, tipo 2 integrado vai ao tipo 4. O tipo 4, quando está saudável, quando ultrapassa todas as suas melancolias e as suas nostalgias e a flutuação de emoção em que se vicia muitas vezes a viver, vai para um saudável tipo 1. Portanto, vai ao tipo 1 buscar o seu melhor. Aqui torna-se capaz de fazer movimentos de autoconsciência muito mais consistentes, consegue não estar tão absorvido nos seus sentimentos, apesar de também os levar até ao quarto do tipo 1. Isto quer dizer que não tem o lado tão robô do tipo 1 de estar desligado das emoções e estar focado em objetivos, mas tem um lado de executante de forma organizada, mas com o lado humano e sentimental do tipo 4. Portanto, aqui ele deixa de ser controlado pelos seus sentimentos sempre em mudança, e agora estou bem e tenho que viver assim, e agora estou triste e tenho que me permitir estar triste, e agora não sei, e agora voltei a estar triste, e agora estou muito contente, e depois uma queda enorme. E todo este desequilíbrio emocional é ultrapassado quando vivido no quarto do tipo 5, tá bem? No tipo 1, quando estamos no melhor do tipo 1. Eles aqui conseguem ter uma autodisciplina muito maior, conseguem ter princípios objetivos em vez de subjetivos, tornam-se muito mais metódicos, já não se veem como os diferentes, mas sim... E não se sentem isentos da necessidade de trabalhar, mas começam a ter esta disciplina, começam a ver um lugar real para eles no mundo. Estes 4 que se sentiam tão deslocados. Aprendem este discernimento de equilíbrio emocional e são capazes de trazer as suas riquezas emocionais para os outros com muito mais frequência, e com uma criatividade de que eles próprios podem depender e continuar a depender. Portanto, é trazer para o melhor do 1 aquilo que o 4 já tem de tão complexo também, de tão bonito. Portanto, nós não estamos a pedir a nenhum dos tipos que fiquem descaracterizados, não é? Ou que mudem totalmente, mas sim que, sabendo agora quem são, que é o seu tipo base, qual é o crescimento para outros comportamentos que lhe vão aportar mais consciência e começarem a tomar decisões com base nisto também ajuda muito, não é? 3, 6 e 9. Vamos começar pelo tipo 3. O tipo 3, portanto aqui as águias, quando fazem este processo, muitas vezes são incompreendidos pelos outros. É muito fácil para quem está a tentar ajudar o tipo 3 a crescer, a levá-lo para outro caminho, muitas vezes até para o 8, do que propriamente para o tipo 6.
que é o tipo onde ele integra, porque há quase uma descaracterização do tipo base. Aqui eles começam a comprometer-se com o outro, têm a lealdade do tipo 6 associada aqui a esta integração e este crescimento, e começam a afirmar em si o valor próprio, não é? Portanto, o 3 que está tão virado para os outros, o 3 que vive em personagem, e esta personagem é construída para agradar aos outros, de repente começa a perceber que tem que se virar para dentro do castelo. Aquele castelo que os 6 tão bem constroem. Então aqui, o seu amor por outros, cria um paradoxo em que ele cria mais amor por si. O que é que isto quer dizer? O 3 integrado começa a tornar-se mais real. Deixa o personagem de lado, começa a despir as máscaras todas e começa a transparecer a pessoa real. Mais genuíno, mais desenvolvido como pessoa, começa a aceder. Curiosamente, o tipo 3 acaba por ser convidado a sair do centro emocional para começar a viver o seu lado mais emocional. Porque ele, no tipo base, apesar de ser o centro emocional, ele bloqueou o acesso às suas emoções, não é? Então aqui ele sustenta esta relação mútua de eu e o outro, porque eu na relação com o outro estou muito mais verdadeiro, e deixa a competitividade. Portanto, claro que continua a fazer bem as coisas, mas já não precisa de ser o melhor com 30 pontos de avanço, pode simplesmente ser o melhor. Também não vamos pedir ao 3 para não ser performer, não é? Mas esta competitividade extrema é deixada de lado. Eles tornam-se, em vez de competitivos, cooperativos, começam a estar mais disponíveis para as suas equipas, são líderes também muito fortes neste sentido, quando estão em modo aqui integrado, porque querem também retirar o melhor e querem que esta competitividade vira-se para que sejamos os melhores e as melhores versões sempre possíveis de nós mesmos. Não estão mais em modo que é falso para um 3, ele também não era assim, mas havia muita tendência de se achar superior aos outros, e que aqui é abandonada, e começam a não ter tantas tendências de explorar os outros, mas sim de estar mais comprometidos com os outros e com o seu bem-estar e com eles mesmos, está bem? Esta competitividade era mais do que tudo consigo, e de repente começa a ser aplicada a todas as suas realidades de vida. 3 integrados encontram profunda satisfação em trabalhar com os outros, para fins que estejam além da sua realidade. Ou seja, o 3 era muito focado no eu quero isto, então vou trabalhar isto para chegar aqui. E agora se alguém lhe disser, tá bem, mas é preciso trabalhar isto, que nem sequer estava nos planos, e tens que trabalhar com várias pessoas e não se sabe quando é que vais lá chegar, mas é um propósito maior. E esta pirâmide assim meio tosca começa a fazer muito sentido a um tipo 3 integrado, a um tipo 3 saudável, porque ele percebe que atingir este resultado está muito para além de atingir reconhecimento, de atingir prestígio e aquela vaidade tão típica aqui do tipo 3 narcisista, quando ainda está num nível pouco saudável, ok? Quando se disponibiliza para os outros, obviamente começa do interior, não é? Pode começar com pequenas ações que depois se tornam consistentes e de repente já estamos a falar de um projeto muito maior, mas ele aqui também faz um caminho muitas vezes inconsciente de começar a viver por um propósito mais elevado. Ele deixa de viver pelos dígitos da conta bancária, deixa de viver pelas coisas que tem, os bens materiais que tem e que pode mostrar aos outros, e começa a viver no seu propósito, naquilo que verdadeiramente o preenche. E aqui há um sentido de vida
que ganha uma dimensão muito maior. Portanto, tudo aquilo que nós tínhamos sugerido como pistas de crescimento de todos os tipos, mas aqui do tipo 3, de começar a usufruir mais do que já tem, de viver mais os momentos fora do trabalho, quando ele está a fazer este caminho na integração, consegue integrar tudo isto e tornarem-se pessoas de facto muito diferentes, mas muito mais verdadeiras e genuínas. Sim, tipo 3 integrado faz o caminho para o tipo 6. O 6 é, relembro, o tipo mais comum na sociedade ocidental. Provavelmente nós conhecemos muitos tipos 6, podemos conhecer tipos 6 fóbicos ou tipos 6 contrafóbicos, mas o tipo 6 organiza a sua energia através da emoção do medo. O tipo 6 também aprende que a sua integração é ir ao 9 e ir buscar o melhor do tipo 9. E quando o faz, encontram um lugar de grande estabilidade, de grande apoio dentro de si mesmos. Deixam de ter que procurar fora, deixa de haver sistemas externos de segurança para o tipo 6. Porque ele pode encontrar essa segurança, essa harmonia, essa paz dentro de si, permite-se relaxar, permite-se sentir mais aberto em relação a si e ao mundo, começa a valorizar as suas experiências no tempo presente, tá bem? E não viver sempre com aquela expressão do parece que todos lhe devem e ninguém lhe paga. Começa a ser muito mais grato também, vai buscar ao 9 esta noção de gratidão e descobre que se pode tornar fundamental quando descobre a conexão mais profunda com a sua presença física no aqui e no agora. Portanto, esta noção de viver no presente, do estar ativamente disponível a viver o agora, é muito importante para o tipo 6. Portanto, já sabemos que o tipo 6 tem aqui uma dose muito forte de ansiedade. A ansiedade tem a ver com uma preocupação, ou seja, uma pré-ocupação com o futuro, que aqui é destruída e que lhe é explicado que não existe, porque o estar pré-ocupado não existe. Eu ou estou ocupada ou não estou ocupada. E se o futuro ainda não existe, o tipo 6 consegue muito mais acalmar a sua ansiedade e viver de forma muito mais harmoniosa num saudável tipo 9, não é? Isto significa que podem tornar-se até muito mais disponíveis para as sensações da vida e do momento, do deixa a vida me levar, mas ir saboreando a vida enquanto ela vai acontecendo. E apesar de nós associarmos o 9, por exemplo, à preguiça, aqui é ir buscar o melhor do 9. Portanto, é ir buscar a harmonia e a tranquilidade, mas sem a inatividade ou a procrastinação do tipo 9. Ele vai ao tipo 9, por exemplo, e pode tornar-se altamente ativo e atlético, porque se isso for uma forma de acalmar as suas ansiedades, os tipos 6 passam a ser muito mais atletas quando estão a viver no caminho de integração, por exemplo. Aqui, isto dá-lhe este caminho de integração, dá ao tipo 6 algum descanso também à sua mente. Portanto, à semelhança do tipo 1, que acalma aquele grilinho falante, não é? Aquela voz crítica que lhe estava sempre a dizer que não podia ser tão leve, que tinha que ser mais sério, que não podia brincar com aquelas situações. Começa a acalmar as suas regras, começa a acalmar aquela ambivalência de autoridade e de regra e de imposição em relação àquilo que ele próprio quer e muitas vezes o levava a reagir exageradamente à ansiedade. Isso diminui bastante. Estão muito mais estáveis do ponto de vista emocional, bem como muito mais confiantes e receptivos aos outros. E por isso os outros também de repente começam-se a aproximar, à semelhança do que acontece com os tipos 9, não é? Que são ímãs de pessoas. O tipo 6 também começa a experienciar isto, as pessoas gostam de estar ao pé deles, gostam da sua companhia, gostam de estar, gostam de passar tempo com eles, e eles tornam-se solidários, tornam-se reconfortantes, não é? Torna-se um colo
muito agradável, tornam-se faróis de estabilidade, de maturidade, porque no fundo conseguem acalmar a ansiedade, que era aquilo que maior barreira criava entre eles e o mundo. Portanto, aqui os problemas com a ansiedade foram amplamente resolvidos e, como resultado, estão mais pacíficos, mais seguros, mais generosos e mais relaxados que nunca. Os 6 preocupam-se muito com o futuro, é verdade, mas o 9 é harmonia. Se é para ficar preocupado, mais vale dormir. Exatamente, portanto, em caso de preocupação, um 6 que já esteja no caminho do 9, que já saiba que tem que ter esta atitude, recebe uma notícia muito difícil, ou alguém lhe liga com um problema para resolver muito grande. Então, o tipo 6, que antes explodia e começava a ligar as sirenes todas e agora para onde é que eu vou, o que é que eu faço, vai tomar um banho. Primeiro acalma-se. Ou, se não é nada que ele possa resolver, ou porque é o tempo que tem que resolver, ou porque é outra pessoa, ok, vai dormir e vai estar bem para quando ele puder resolver, estar na sua melhor capacidade para resolver. E não se deixar desgastar com a tal pré-ocupação que tanto o caracteriza. Tipo 6 integra no tipo 9, falta-nos o último, tipo 9. Então, o tipo 9 faz também um movimento que eu acho muito surpreendente de integração e que alguns tipos 9, eu conheço quase 50-50, conheço tipos 9 que não gostam deste movimento inicialmente. E tenho outros tipos 9 que dizem, finalmente, isto é melhor que eu, isto é o meu propósito. O tipo 9 integra no tipo 3. O tipo 9, quando está saudável, assume as melhores características do tipo 3. E por isso começa a interessar-se por si, pela sua carreira, pelo seu lado profissional, começa a interessar-se pelos seus projetos, começa a desenvolver o seu potencial, ok? Começa a deixar as desculpas e os boicotes e a assumir as rédeas da sua vida e a querer ser o melhor. Assumem o controle da sua vida, valorizam-se, percebem que as suas contribuições são muito válidas e muito precisas e, portanto, começa a disponibilizar-se não só interiormente, porque sabemos que os 9 interiormente estavam completamente disponíveis, mas depois não se colocavam no mundo real, não davam o passo. Aqui eles aprendem a investir o seu tempo e a sua energia em atividades que vão aprimorar os seus talentos, que os ajudarão a crescer como pessoas e ajudam as pessoas à volta deles. Ou seja, nós já sabemos quais são as profissões mais associadas ao tipo 9, então aqui eles podem de facto viver como psicólogos, como coaches, como counselors, como algo que apoia o crescimento dos outros de uma forma de não julgamento, de uma forma também muito harmoniosa e com grandes resultados. Então, à medida que a sua consciência de autodesenvolvimento e de desenvolvimento humano aumenta, eles tornam-se muito mais assertivos. Independentemente de contextos, o 9 consegue isolar-se no melhor dos sentidos, não é? Aquela bolha actimel em que o 9 tanto gosta de viver, de repente fortalece-o e ele sente-se muito mais independente, muito mais seguro de si mesmo. A autoestima aumenta muito neste processo do 9 para o 3. E aqui eles estão mais conscientes, estão mais práticos, ou seja, estes também são convidados a sair do centro prático para o centro emocional, para estarem em contacto com esta sua energia prática e instintiva e vivem no mundo real, em vez de viver só no mundo das suas ideias brilhantes, não estou a pôr em causa, mas viviam só nas ideias. Além disso, descobrem que podem desfrutar do ser, ok? Que é muito importante e que é a pista de crescimento do 3, mas também
do ter, não com um tom negativo, mas sim de perceber que determinados bens materiais, determinadas pessoas que nós temos na nossa vida, determinados momentos que temos e que são nossos, nos podem trazer conforto, nos podem trazer momentos de grande satisfação e que isso também à partida não é para ser negado. No entanto, eles conseguem fazer todo este movimento e todo este equilíbrio do ser, do ter, com as pessoas que realmente os amam. Portanto, eles não se escudam e não colocam para fora das barreiras as suas pessoas. E aqui conseguem tornar-se líderes à semelhança do tipo 3, com o lado totalmente humano do tipo 9 e harmonizar aquela vivência competitiva do 3, já com a cooperação típica do 9, mas com este sentido de comunidade e do somos todos um. Portanto, não é por acaso que fechamos este ciclo no tipo 9 e também não é por acaso que na representação visual do Enneagrama o tipo 9 está no cume, ou seja, todos os tipos são igualmente bons, todos os tipos têm as suas características positivas e negativas, mas se houvesse um tipo que tivesse um bocadinho de nada melhor do que os outros, porque consegue ter esta consciência tão importante nesta era, é o tipo 9. Este caminho de crescimento é para muitos o que procuramos, mas também sabemos que vamos fazer a flecha contra a corrente. O que é que isto quer dizer? Todos nós temos na representação do Enneagrama o círculo com duas setas que representam os dois movimentos de flecha, uma que tem as setas a favor, já vimos esse movimento no último vídeo, que trabalhamos hoje aqui é contra a corrente, ou seja, o 2 tem que andar contra a corrente para vir ter com o 4, certo? Porque a seta está a partir do 4 até ao 2. Quer dizer que os 2 têm que andar para trás, têm que fazer muito mais força para nadar para chegar aos 4. Apesar de, à partida, ser um processo mais doloroso, como muitos processos de dor, são processos de grande crescimento. Vou rever as asas que ainda não sei bem, mas por todos os outros vídeos acho que consegui perceber o tipo base, porque houve muitas coisas que disseste que bateram certo. Depois às vezes há um bocadinho aquela sensação de déjà vu, ou por exemplo nas formações presenciais começamos a ver as pessoas a arrastar-se na cadeira porque começam a engolir e a carapuça a servir. Ou então há pessoas que... Há uma identificação tão forte e existe ainda tanta questão por trabalhar que inventam desculpas para sair. Tipo, precisam, mesmo quando eu vou começar a falar naquele tipo, precisam de fazer uma pausa para a casa de banho, precisam de comer qualquer coisa, precisam de beber um café, de repente o telefone toca, é mesmo importante. Há assim várias reações, algumas hilariantes, à identificação de cada tipo. Vou deixar para quem quiser um post na minha página aqui do Sense Coach com uma espécie de roda da vida, para quem já conhece a ferramenta do coaching, mas aplicada ao Enneagrama. E é uma roda que, se quiserem, podem preencher e ficar com ela, ou também, se quiserem, preenchem e enviam para mim o resultado preenchido, que eu partilho com vocês algumas sugestões, algumas coisas que possa ver na interpretação da vossa roda, se quiserem. Eu não aconselho a fazer em coaching, está bem? Porque as pessoas estão noutro contexto e aquilo pode se tornar muito confuso, porque obviamente em vez das áreas comuns e tradicionais de uma roda da vida, ali temos cada área dividida por cada tipo. Mas como temos aqui várias pessoas que são coaches ou coachees, estão no processo de coaching de alguma forma, essa roda, para quem quiser fazer o exercício para si ou depois partilhar comigo aqui nas mensagens diretas ou por e-mail os resultados. Coisas que se pode fazer que não custam dinheiro, não é? Pôr um gosto, partilhar, falar a pessoas de quem gostamos deste projeto, dar-lhe dimensão. Quem conhecer e achar interessante, é uma formação muito gira de se levar para as empresas também. Portanto, eu estou disponível para aquilo que vocês quiserem e precisarem. Obrigada
continuação de uma semana cheia de sol, mesmo que chova, porque estão no caminho da vossa essência.